Bom, lembrando que a reforma da Previdência já passou em uma primeira votação na Câmara e agora entra numa nova fase, depois da aprovação em primeiro turno. Agora a expectativa é que em agosto haja aprovação na segunda votação e aí sim a reforma segue a tramitação pelo Senado. E agora a opinião do economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, novas opiniões aqui no Jornal da Manhã. Nós tivemos já a opinião hoje do Mailson e também do movimento Nas Suas, Tomé Abdu. E a Denise Campos de Toledo tem um entrevistado aqui no Jornal da Manhã. Denise. Exatamente, Tiago. Nós vamos conversar com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, que tem feito todo o acompanhamento, aí, os cálculos em relação ao resultado que se pode obter com a reforma da Previdência. Felipe, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvinte. Bom, Felipe, você tem falado muito que vale a pena perder alguns anéis para preservar os dedos, e em relação ao que foi preservado, pelo que nós tivemos de aprovação até agora, qual a sua avaliação? Eu vi muitas análises aí tentando precisar se vão ser 50 bilhões a mais, 50 a menos, se atinge a marca dos 900 bilhões de economia. Eu queria saber a sua expectativa. Pois é, o nosso número já estava em 744 bilhões em 10 anos, quando a proposta saiu da comissão especial. Isso já incluindo o efeito da CSLL, que é a contribuição sobre o lucro dos bancos, que está sendo aumentado. Com as desidratações do plenário, o número deve ficar um pouco menor. Nós estamos refazendo os cálculos, né? Mas o essencial é que você tenha um efeito fiscal importante. Curiosamente, o número está ficando similar ao daquela outra PEC apresentada ainda pelo governo Temer, e isso deve ajudar a abrir espaço para outras medidas importantes na área das contas públicas. Mas, como a gente sabe, a reforma da Previdência sozinha não resolve o problema. Agora, Felipe, a projeção da IFE, desde antes das últimas modificações, era mais baixa que nós tínhamos. O próprio governo trabalha com alguma coisa em torno de 900 bilhões, se fala no dobro do que se poderia obter com a reforma do Michel Temer, e ainda se considera agora o resultado que virá do combate às fraudes do INSS, porque já houve uma medida específica em relação a isso. Por que a IFE estava com números mais modestos? Pois é, essa coisa do 1 trilhão, do 900 bilhões, ela é um pouco preocupante, porque você acaba criando compromisso com um número, em vez de criar o compromisso com as mudanças estruturais da Previdência, que é o que importa, né? Se vai ser 1 trilhão, 900 bilhões ou 800 bilhões, isso, claro que tem importância, mas é preciso lembrar também que Previdência é longo prazo, 20, 30, 40 anos, né? Muitas das diferenças que a gente coloca no papel tem a ver também com as premissas que a IFE utiliza, que o governo utiliza, por exemplo, que afetam a decisão de aposentadoria. No caso do servidor, por exemplo, o servidor público, quando atinge os requisitos para se aposentar, ele pode decidir se aposentar imediatamente, ou ele pode ficar 4, 5 anos recebendo o chamado abono permanência, que é o adicional correspondente à contribuição previdenciária, que ele recebe por algum tempo depois que ele atinge os requisitos. Esse tipo de premissa, na hora de simular os efeitos da Previdência, ele faz toda a diferença. Então, é natural que você tenha contas não necessariamente iguais. Agora, a direção dessas contas é a mesma, né? O efeito fiscal da reforma é grande e significativo. Felipe, a pergunta agora é de Bruno Garchag. Bruno. Felipe, bom dia, obrigado pela entrevista. Felipe, esse texto que foi aprovado em primeiro turno na Câmara, qual o aspecto mais positivo e o mais negativo que você poderia destacar aqui pra gente? Bom dia, Bruno. Olha, o essencial é que a gente conseguiu finalmente, né? O país está conseguindo avançar na reforma do regime de repartição. Então, você tem a idade mínima sendo fixada, ainda que sem a correção pela evolução da expectativa de vida, que é o que se esperava que passasse, mas tem uma idade mínima sendo fixada. O tempo de contribuição ficou em 15 anos para todo mundo, mas isso tem um efeito baixo, então a questão da idade mínima talvez seja o principal ponto. E o ponto mais negativo, né, que é a exclusão dos estados e municípios. Agora, a gente já vê
as declarações e a entrevista que o senador Tasso Gereissati deu no final de semana, indicando que o Senado vai batalhar para recolocar os estados de volta. Isso é um ponto que dá uma esperança, né? Porque esse foi o principal problema, a meu ver, do texto aprovado lá na Câmara em primeiro turno. Pergunta de Josias de Souza, aí de Brasília, Felipe. Josias. Bom dia, Felipe. Eu queria lhe perguntar o seguinte, considerando-se esse dado, esse número que vocês levantaram, aí na casa dos 700 bilhões, quando é que o Brasil vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência? Porque parece que é inevitável, né? São 10 anos. Em segundo lugar, esse número permite ao ministro Paulo Guedes, ou dá a ele conforto para lançar mais adiante o tal sistema de capitalização? É difícil a gente antecipar quando vai ter que se realizar uma nova reforma, mas a verdade é que como não há a correção automática da idade mínima, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao fato de que, graças a uma série de avanços, inclusive na saúde, ainda que o país tenha muito a melhorar nisso, nós estamos ficando um país mais velho, mais idoso. Então, quando passa o tempo, a tendência é que as pessoas que chegam à idade de 60, 65, elas vão viver mais, elas têm uma sobrevida maior. Então, com o passar do tempo, seria importante que a idade mínima de 65, 62 fosse corrigida por essa sobrevida. Como isso não está acontecendo no texto, é possível que em 5 a 10 anos, é difícil precisar, isso possa significar uma nova reforma para ajustar esses parâmetros, né? O que não é o fim do mundo, quer dizer, nós estamos avançando. Então é importante aprovar a reforma que está aí, tem efeitos fiscais relevantes. Quanto à capitalização, me parece que há uma intenção de que isso corra em paralelo, né? Porque, na verdade, da forma como foi colocado originalmente, ela acabou atrapalhando, né? E foi um dos fatores que atrapalhou um pouco a tramitação lá na Câmara. Me parece que o modelo do Armínio Fraga e do Paulo Tafner, que era um modelo proposto ainda na época da campanha, é mais razoável para isso, porque ele propõe a capitalização para as novas gerações, para quem nasceu agora, né, nos anos 2000, 2010. Perfeito. Agora, Felipe, o que mais importa do ponto de vista da reforma da Previdência é o quanto que ela poderá melhorar a trajetória das finanças públicas. Você acha que por aí se tira o risco fiscal se ela for aprovada da forma como veio até agora, inclusive levando-se em conta que poderá ser incluído novamente essa questão dos estados e municípios, mas do jeito que está, ela faz diferença de fato? Ela vai melhorar muito, porque à medida que você vai avançando num tema tão importante que é a Previdência, o primeiro efeito que já acontece no curto prazo é a mudança dos juros da dívida. E aí nós não estamos falando só da famosa Selic, mas dos juros da dívida como um todo, né? Eles podem diminuir um pouco mais rápido, fica mais fácil você estabilizar a relação dívida sobre PIB, que é um objetivo maior nas contas públicas. Isso é um primeiro efeito. E ao longo do tempo você vai ter uma contenção do crescimento do gasto previdenciário, que hoje é o principal gasto público, né? Se a gente incluir também os estados e municípios, o efeito vai ser ainda mais significativo. De todo modo, o texto que está passando da Câmara já gera um efeito bastante importante. Não é suficiente, mas vai ajudar no objetivo de reequilibrar as contas públicas. Nós ouvimos o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.